Pronto, galera, né? Tô deixando esse vídeo aqui hoje para vocês. Vamos falar um pouco, né, sobre o conteúdo, né, do tema 4, né, aqui do módulo 3, os problemas urbanos. Então, quais são os problemas urbanos que a população ela enfrenta atualmente? Então, o que são urbanização? Então, a urbanização nós já estudamos, né, aos 3 capítulos atrás, falamos sobre essa questão do processo de urbanização, a urbanização de uma forma acelerada, ou seja, né, de uma forma desordenada. Então, a maioria da população ela vivia no campo e com o processo de após a Revolução Industrial, então essa população ela mudou do campo para a cidade. Mas vamos lá, né, falando um pouco sobre esses problemas urbanos. Então, os problemas urbanos são aqueles que ocorrem na zona urbana devido ao crescimento desordenado das cidades e má distribuição pública, gerando graves desconfortos à qualidade de vida no ambiente urbano. Com isso, os problemas urbanos eles são também ambientais, pois eles afetam o meio ambiente em torno das cidades, como eu falei com vocês, em relação a esse crescimento desordenado, né? Então, entender as causas e consequências desse problema é entender a temática ambiental, melhorando a vida urbana e, consequentemente, o espaço cotidiano das cidades. Então, quais são as causas dos problemas urbanos? Desde que o ser humano ele se tornou majoritariamente urbano, os problemas na cidade se agravaram, né? Confundindo-se a linha entre problema urbano e problema ambiental. Então, atualmente, se discute que os problemas urbanos são problemas ambientais, pois ambos estão interligados. Então, como eu falei com você sobre a questão desse processo de urbanização, então quando as indústrias elas se instalaram nas grandes cidades, né, nos grandes centros comerciais. Então, quando se fala do problema ambiental e no problema urbano, eles estão entrelaçados um com o outro. Então, assim, desde quando as indústrias elas se instalaram nessas cidades, então que há essa consequência do aumento desordenado da população. Se a população aumenta, obviamente o que vai haver o desmatamento de algumas áreas para poder essa população ela se instalar. No fim do século XVIII, durante a primeira Revolução Industrial, deu-se um início à formação de uma sociedade urbana industrial, em contraposição à sociedade rural comercial que havia até então. As revoluções industriais que se sucederam intensificaram a urbanização pelo mundo. O êxodo rural é o surgimento de novas cidades, muitas sem nenhuma infraestrutura ou planejamento. Então foi como eu falei com vocês sobre a Revolução Industrial. Então essa Revolução Industrial ela teve 3 fases, né? A primeira, a segunda e a terceira fase, onde cada uma delas teve um avanço tecnológico significativo na sociedade. E aí ele fala também sobre a questão do êxodo rural, que foi a saída em massa da população do campo, como eu comentei com vocês, que no campo era onde se concentrava a maioria da população devido à questão do emprego que estava concentrado naquela região. Então, com essa Revolução Industrial, essas pessoas do campo migraram campo-cidade, que deu-se o nome êxodo rural. E aí veio o que? O crescimento desordenado de algumas cidades. Como resultado, não conseguimos nos livrar desse acesso, acarretando em poluição, lixo e infraestrutura urbana inadequadas, além de outros problemas que são consequência dos citados, né? No caso, a questão da urbanização, ela trouxe também as consequências da questão do lixo, da moradia precária, né? Ou seja, do saneamento básico. Então, quais são os problemas urbanos? As atividades industriais elas geram ao longo dos últimos séculos problemas antes nunca enfrentados pela sociedade humana. Muitos deles acarretam em sérios danos ambientais nas zonas urbanas ou nas zonas rurais, dando sua proporção e seu alcance. Aí temos alguns problemas que são a ilha de calor, né, que esse problema é causado pelo excesso de edificação no ambiente urbano, do que impermeabilização do solo e poucas árvores na cidade. A cidade em si já é um ambiente quente, essas ações provocam a absorção de calor, formando a ilha de calor.
A poluição. Nas cidades, a palavra poluição deve vir no plural, pois existem poluições em vários locais e de várias formas. Lixo, outdoor, barulho, veículo, indústria, ou seja, a poluição sonora também, visual e do ar são mais comuns e desagradantes para a vida nas cidades. No século XXI, a maioria da população mundial estará nas cidades, ou seja, já está, né? No caso, algo que já acontece em grande parte dos países. Então, dessa maneira, garantir qualidade do ar nesse ambiente é fundamental. Outro problema também é a chuva ácida, né? Então, a poluição do ar intensifica a acidez da chuva. A chuva ácida acontece devido ao lançamento de gases poluentes na atmosfera pelas indústrias e automóveis. A inversão térmica também, né, que é um processo natural, mas que se agrava com as emissões de poluentes causados ou agravando problemas respiratórios, ou seja, nas cidades a inversão térmica é mais comum nos dias de frio e de inverno. Quando o ar frio está próximo à superfície e recebe poluente pela manhã. Outro tipo outro problema também é o que? É a ocupação de áreas irregulares, né? Esse é um problema social e ambiental. A urbanização acelerada em algumas áreas do globo, com a péssima infraestrutura das cidades, fez com que pessoas ocupassem áreas perigosas como mangues de rios, debaixo de viadutos e encosta de morros. Então foi como eu falei com você sobre esse crescimento desordenado dessas cidades. Então, quando essa população ela saiu do campo em direção à cidade, que eles não tiveram, no primeiro momento, não conseguiram um emprego, então eles começaram a se instalar em lugares adequados ou até mesmo em lugares perigosos, né? No caso, assim, em palafitas, debaixo de viadutos, né? Outros não tem nenhum local assim adequado, que não é adequado para poder se instalar, né? Eles criam barracos, são chamados aqueles sintéticos. A mobilidade também é um dos problemas no caso da urbanização, né? O aumento do número de veículos nas grandes cidades vem cada vez mais preocupando as autoridades. Então, com esse aumento, a população urbana gasta muito tempo indo de um local para outro, o que pode atrapalhar nas relações profissionais e desgasta, que passa mais tempo indo para o trabalho e voltando para casa do que no seu próprio trabalho. Então eu mesmo costumava falar que quando eu estava trabalhando, no caso que nós estávamos presencialmente, então assim, o que me cansava mais não era estar na sala de aula, dando aula a vocês, mas sim a questão do deslocamento de uma localidade para outra. Então assim, eu trabalho em vários lugares, então eu tenho que sair de um lugar e ir para outro, e desse outro ir para outro para depois vir para casa. É chamada aquela questão da migração pendular. Quando você sai de sua residência no início da manhã e você retorna no final da tarde, ou seja, você passa o dia todo na rua. Ou tem aquela frase assim, né, que a gente percebe que nossa casa é só para no caso é só para descanso, que nós não temos casa, né? É só uma temporada que nós passamos em nossa casa, porque a maior parte do tempo nós passamos na rua. A violência, né, considerada um problema social, a violência nas médias e grandes cidades deve ser tratada com seriedade pelas autoridades públicas. Então, devido à questão do crescimento dessa cidade, a violência também ela vai aumentando. A favelização, que nós já comentamos, sobre a questão de pessoas morando em locais inadequados, de cortiços, morando nos viadutos, né? Também é um dos problemas da urbanização, que a falta de moradia criada pelo crescimento desordenado das cidades faz surgir grandes áreas periféricas que não têm o mínimo de assistência e infraestrutura. Aí é o que é a questão da criação de favela. Então, quais são os tipos de problemas urbanos? São os problemas socioeconômicos, problemas ambientais, problemas sociais. E quais são essas consequências dos problemas urbanos? Então, os problemas urbanos geram consequências nefastas que para quem convive diariamente com elas, ou seja, a poluição, chuva ácida, a ilha de calor, afeta a qualidade de vida na zona urbana, principalmente nos grandes centros, onde os níveis desses eventos são maiores, ou seja, problemas
respiratórios são agravados devido à questão dos grandes poluentes. Não, os carros, os automóveis hoje, eles são um dos maiores poluentes da zona urbana, além da questão das indústrias, né? Isso, mas as indústrias elas estão mais focadas um pouco distante da cidade, né? Então o transporte é um dos problemas ambientais. Então a gente vê nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, a questão do acúmulo de pessoas, a quantidade de pessoas dentro do transporte. Então as pessoas andam praticamente amassados dentro desse transporte, né? E aí, como eu falei sobre a poluição, a ilha de calor, né? E entre outros problemas também que vêm acarretando dentro da cidade. Mas o que mais incomoda mesmo é a questão desse crescimento desordenado. Então eu vou ficando por aqui, né? E na plataforma também vai ter uma atividade para vocês, e aí para você responder, e quando eu retornar vamos corrigir todas essas atividades que eu passei nesse período. Ok? Beleza? E uma boa tarde para vocês. Bom dia, né? Um bom final do dia.